Bom dia. Todos me ouvem? Bom, o título está genérico porque a apresentação é genérica. Eu vou falar um pouco sobre o panorama da ciência e dados, puxando para a parte de inteligência artificial, falar como isso acontece em São Carlos e no grupo de pesquisa onde eu trabalho. Tá, isso aqui é a foto do ICMC USP, tá, aqui é o outline da apresentação. Tá, eu vou falar de ciência e dados, aprendizado de máquina, do aprendizado de máquina, chamado AutoML, um pouco sobre como tratar de dados que são gerados continuamente, alguns projetos que nós temos em São Carlos. Tá, só para contextualizar, né, a ciência de dados estuda como você extrair informação nova, útil, relevante dos dados. Então, eu procuro responder uma pergunta-chave, que é como eu consigo extrair, com uma boa eficiência computacional, conhecimento de grandes volumes de dados que podem vir em fluxo. A ideia é transformar dados em decisão. Esse termo não é um termo novo, ele apareceu já há vários anos atrás, tanto na computação quanto na estatística. Agora que ele está na moda, tá, o termo talvez mais recente, mas mais similar à ciência de dados é mineração de dados, mas ele cobre só uma parte do que vem a ser a ciência de dados. Somente a parte de pré-processamento e modelagem. Vamos considerar mais modelagem, embora a gente trabalhe também com outras etapas em São Carlos. Tá? Somente na parte que diz respeito ao aprendizado de máquina, que eu vou chamar de AM. Bom, existe a demanda crescente pelas três grandes áreas que se misturam, ciência de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina. Tá? Tem uma procura grande por emprego, a gente não consegue formar gente suficiente para a demanda que existe. Todo dia esse tipo de telefonema ou e-mail de alguma empresa pedindo alguma indicação de alguém para trabalhar nessa área. Esse gráfico mostra o crescimento dos empregos na área de ciência de dados, o grande aumento que houve nos últimos anos. Tá? E um estudo recente, no final de 2018, mostra que cada $1 investido em IA também engloba ciência de dados, tem um retorno de $44. Certo? A estimativa de uma empresa canadense de mídia, Press Reader, e para o setor específico de óleo e gás, existe uma estimativa que em 2022 o mercado de IA vai atingir quase $3 bilhões. Você vai com um crescimento anual de mais de 12%. Tá? Esse gráfico, essa figura mostra onde vai ocorrer o crescimento do lucro também, observado em vários setores pelo uso da ciência de dados ou da IA. E tem outro estudo interessante que é do Coursera, que estudou os cursos oferecidos com suas universidades, mostrar como é que está o pessoal formado com habilidade, com expertise em ciência de dados. Esse gráfico mostra diferentes cores para cutting edge, competitivo, emerging e lagging. Lagging é o pior que tem, cutting edge é quando você está na crista da onda. Tá? Vê que o Brasil está mais ou menos. Aqui eu tenho para cada um, são 60 países, o índice para cada país, e o que significa cada um desses grupos. Tá? Se a gente olhar com mais atenção, em primeiro lugar está Israel, então isso é um índice relativo, porque se fosse absoluto, a China estava em primeiro lugar disparado. Israel, depois de cutting edge, a maioria é país europeu, depois de competitivo vem os Estados Unidos, Portugal, da América Latina vem a Argentina e o Chile, e lá em emergente vem o Brasil, certo? Perto da Ucrânia, por exemplo, um pouco acima do Peru e acima da China. A China tem pouca gente, proporcionalmente tem pouca gente com expertise em ciência de dados. Aí depois vem os outros países, Nigéria, o Japão também tem pouca gente, proporcionalmente, e assim por diante. Aqui eu tenho só da América Latina. Em ciência de dados, como é que está a posição de expertise para cada país? Para aprendizado de máquina, para estatística, para matemática, visualizações e assim por diante. Então, ou seja, a gente está mal. A gente não tem pessoal qualificado em número suficiente. Esse aqui é mais ou menos um mapa dos grupos do Brasil que tem em ciência de dados e aprendizado de máquina. Tem os 9 grupos consolidados, os 28 emergentes, e cada ano aumenta o número de grupos, é claro. Existe um estudo recente da UFMG que mostra quais são os grupos mais produtivos em mineração de dados e aprendizado de máquina, que é que está mais próximo de ciência de dados. Em primeiro lugar está o ICMC USP, depois vem a UFMG, depois vem a UFPE e depois vem outras universidades ou faculdades do Brasil. Tá? Esse é motivo de orgulho para o ICMC USP. Tá? Isso é feito para várias áreas, uma ferramenta, como mencionei, da UFMG. O outro interessante são os PIPs da FAPESP, que são programas de incentivo na empresa de inovação. Esse gráfico mostra o mapa de onde estão as empresas no estado de São Paulo, que eu só financia empresas no estado de São Paulo. Então, eu queria observar o caso de São Carlos. Tá? São Carlos tem pouco mais de 500 projetos,
é um pouco mais da metade do que tem em São Paulo. Mas se a gente dividir pela população, pegar o número relativo, São Carlos tem mais da metade, proporcionalmente, das empresas de inovação do estado de São Paulo, financiadas pela FAPESP. Uma cidade pequena, mas que é conhecida como hub de alta tecnologia. Tá? São Carlos, para quem não conhece, está no meio do estado de São Paulo. É uma cidade, no Brasil, de pequeno porte, 250 mil habitantes. Nós chamamos de a capital brasileira de tecnologia, certo? Porque ela tem o quê? Tem um doutor para cada 100 habitantes. É a maior taxa per capita da América Latina. Tá? Tem 2 universidades públicas, tem mais de 300 empresas de tecnologia, aqui umas fotos de São Carlos, mas eu gosto dessas fotos aqui. São Carlos também tem natureza. Tem mais de 10 cachoeiras, tem a manutenção dos herbãs do Brasil. O time brasileiro de esqui treina em São Carlos. Esqui na roda ali, certo? São Carlos tem tudo, tecnologia, natureza, esporte. E São Carlos tem também o ICMC-USP. Tá? O ICMC-USP é uma grande unidade da USP. Nós temos cerca de 20 docentes trabalhando em Big Data, ciências das aprendizagem de máquina, vários laboratórios, e formamos várias pessoas nessa área, tanto em pós-graduação e agora na graduação também. Tá? Nós temos pesquisa em ciências de dados, um centro de excelência da Intel em IA, um núcleo de aprendizagem de máquinas de dados da USP. Temos escolas todo ano de Big Data e ciências de dados, temos o MBA, que, como o professor Cominato falou, teve uma procura muito grande, temos um convênio com Portugal, tá? E agora vamos ter um curso de graduação em ciências de dados. Esse ano já começa o primeiro curso de graduação em Estatística e Ciências de Dados, que mudou de nome e incorporou algumas disciplinas da computação. Mas a expectativa é que em 2021, está quase aprovado já, o primeiro curso de graduação de Universidade Pública do Brasil em Ciências de Dados. Temos também mestrado profissional. E um bom indicativo da qualidade do nosso trabalho é que nos 7 últimos anos de prêmio Castro, melhor tese em computação, 3 melhores foram do ICMC e uma menção rosa do ICMC-USP também. E todos os 4 na área de ciências de dados. Tá aqui só uma pequena definição de aprendizagem de máquina. Tá aqui como tentar aprender a realizar uma tarefa. Está indo tão bem que já existem dezenas de milhares de algoritmos diferentes de aprendizagem de máquina. E a cada ano, centenas de algoritmos novos são criados. Ou seja, existe quase uma hype de ciências de aprendizagem de máquina. Mas, como toda moda, a gente tem que olhar com cuidado. Porque tem muita empresa, universidade que fala, estou fazendo IA, ciências de dados, mas é mais uma jogada de marketing do que realmente uma IA ou aprendizagem de máquina, ciências de dados de qualidade. Para ser de qualidade, você tem que incorporar conhecimento sólido de pesquisa. Por isso nós temos o Departamento de Matemática Aplicada, que combina o pessoal de Matemática Aplicada, Estatística e Computação, e tem um núcleo forte na área de ciências de dados. Ou seja, não é só você aplicar e ver o que é que sai do outro lado. Certo? É uma coisa de um médico que só olha o paciente e diagnostica o paciente sem observar de 1 minuto. Né? A ideia mesmo é aprendizagem de máquina e ciências de dados. Tem que usar, mas tem que usar bem. Porque se não usar bem, a consequência pode ser muito ruim. Ou seja, eu sigo a máxima do Marco Maciel. O problema é que as consequências vêm depois. Certo? Então tem que ser bem utilizado. E não é simples, não é só você aplicar os dados, não. Tem vários parâmetros para que você tenha que ajustar aqui, ajustar ali, achar a melhor combinação. Ou seja, não é uma coisa fácil. E ela não só inclui modelagem, tem o que se chama agora de aprendizagem de máquina de ponta a ponta, do início ao fim, que vai do pré-processamento até a apresentação dos resultados finais. Tá, como falei anteriormente, existem dezenas de milhares de algoritmos, e cada um com vários parâmetros. Ou seja, que algoritmo eu uso? E só para modelagem, se você incluir pré-processamento e pós-processamento, o número cresce muito mais. Então, a grande pergunta da área é como é que eu faço para escolher a melhor solução para o meu conjunto de dados? Existe um teorema muito bom, é o no freelance, que diz que não existe uma técnica que seja melhor que as outras em todas as situações. Cada algoritmo de aprendizagem de máquina tem um viés, que é como uma chave na fechadura. Ela vai se encaixar melhor na fechadura dos dados, onde ela vai poder tirar o melhor resultado. Tá? Isso é um desafio grande na área, ou seja, dado que eu tenho esse conjunto de dados, que ferramentas eu uso e que hiperparâmetros eu uso nessas ferramentas, nessas técnicas. Existem 2 formas de abordar isso. Tentativa e erro, conhecimento, manualmente você vai ajustando, ou você usar a própria aprendizagem de máquina e ciências de dados para ajudar você a trabalhar com ciências de dados. Tá? Isso é chamado de autoaprendizagem de máquina, AutoML. Então, você usa a aprendizagem de máquina para sugerir a você como melhor usar a aprendizagem de máquina. Certo? Então, inclui otimização e meta-aprendizado. Tá? Aqui são as notícias recentes sobre a autoaprendizagem de máquina. Uma que eu gosto muito é a do topo. Ou seja, ela vai democratizar o uso da aprendizagem de máquina da IA. Por que democratizar?
porque ela vai permitir que pessoas leigas consigam usar bem, de forma correta, a IA, e os especialistas eliminem a parte braçal, repetitivo, monótono. Com isso, tem mais produtividade no uso do aprendizado de máquina e da ciência de dados. Várias empresas no mundo investem pesado em AutoML, autoaprendizado de máquina, Microsoft, Facebook, Google, Apple, e tem empresas especificamente na área de autoaprendizado de máquina, o AutoML. Existem vários livros também. Uma empresa em particular é a DataRobot, que em setembro do ano passado se tornou a primeira unicórnio da área de AutoML. E o produto dela é bem simples. Começou com 2 analistas de sistemas e faz um produto bem simples. E já virou unicórnio. Bom, em São Carlos nós também fazemos AutoML. Nós temos uma ferramenta chamada Pagé, que inclui várias características que não são encontradas em outras ferramentas. A ideia é automatizar o processo de aprendizado de máquina de ponta a ponta. Então, dá o suporte tanto para o leigo quanto para o especialista. Ou seja, é a ciência de dados, o aprendizado de máquina do aprendizado de máquina. Certo? Isso aqui que inclui a ferramenta Pagé, faz aprendizado de máquina de ponta a ponta, inclui não só a modelagem, mas pré-processamento, pós-processamento e definição do melhor pipeline das atividades. Inclui também coisas como teste de software, para evitar surpresas desagradáveis, por exemplo. Tá? E usa pesadamente estatística, computação e matemática aplicada. Tá? Aqui são alguns destaques da ferramenta Pagé. Estou olhando no relógio, ver como é que eu estou de tempo. Tá? Então, ela faz uma curadoria dos dados e tratamento dos dados. Ela tem junto a ferramenta chamada Oca, que é um repositório de dados, que trata os dados e mostra visualmente as principais características dos dados. Visualização científica, trabalho de forma paralelizável, tem otimização, é transparente, certo? Aqui é a interface inicial da ferramenta, que tem Oca também, tá? Que funciona com notebooks. E aqui é no tempo Pagé. As pesquisas com o Pagé começaram em 2002, com a tese de doutorado defendida no ICMC-USP. Tá? Então, tem quase 20 anos nessa linha de pesquisa. Aqui são algumas publicações que saem do Pagé. Outro área de trabalho é o seguinte: você tem dados, os dados não são estáticos. Os dados estão sendo o tempo todo. Então, um modelo que pode ser bom agora, daqui a um segundo pode estar defasado. Então, nós pensamos como o modelo pode se autoajustar à medida que novos dados aparecem. Tá? Essa é a mineração de fluxo de dados. Tá? Nós trabalhamos muito na parte de segurança com isso. 5 minutos? Ufa, estava preocupado. Então, agora eu vou desacelerar. Trabalhamos com biometria adaptativa também, onde você quer reconhecer a pessoa pela biometria. Por exemplo, pelo padrão de caminhada. E se a pessoa quebrar a perna, eu quero continuar reconhecendo aquela pessoa. Então, o modelo tem que se autoajustar para ver que a pessoa mudou a forma de caminhar. O meu trabalho com isso foi para a senha. Senha em caixa eletrônico. Se eu estiver atrás de alguém, eu consigo ver qual a senha da pessoa. Mas não consigo ver o tempo que a pessoa gasta de uma tecla para outra, nem a pressão que ela coloca em cada tecla. Tá? Isso também pode variar ao longo do tempo. À medida que você está mais familiarizado com a senha, você digita mais rápido. Então, nós temos um sistema que automatiza a escolha do melhor modelo. Outro trabalho feito com Portugal, com a Semitransporte, foi prever tempo de viagem. Ou seja, eu quero um regressor que preveja quanto tempo o ônibus vai demorar de uma parada para outra, 3 dias antes. E a gente combinou aí mineração de fluxo de dados com alto aprendizado de máquina. Para quê? Porque a cada momento um regressor pode ser melhor que o outro. Aqui eu tenho uma comparação do desempenho entre 2 técnicas simples: máquina de suporte e florestas aleatórias. Uma hora é melhor, outra é melhor. Então, eu quero um sistema de recomendação que me diga: olha, para esse dado agora, use essa técnica. Não, use essa outra. Não, use essa outra. Inclusive, posso sugerir: olha, combine elas dessa forma. Isso em tempo real. Tá? Aqui estão algumas publicações dessa área. Atualmente, temos uma colaboração forte com o pessoal de engenharia de materiais, um projeto na área de vidros. E temos 2 objetivos. O objetivo inicial é prever propriedades de vidros. Certo? Com o professor Edgar Zanotto, da UFSCar. E o segundo objetivo é: eu quero um vidro que tenha as seguintes propriedades: tanto de grau de dureza, tanto de refração, tanto de temperatura para que o vidro possa ser formado. O que é que eu misturo? Que átomos, qual a composição química, que átomo eu misturo para ter esse vidro? Essa é a ferramenta alquimista. Tá? Já tem alguns resultados iniciais para uma propriedade, nós estamos incluindo mais propriedades, temos 6 já, para dizer: olha, eu quero um vidro com essas propriedades, o que é que eu combino? Em que proporção? E eu retorno depois da fórmula química. Isso pode servir para qualquer tipo de material, de propriedades, pode servir também para a área agrícola também. Eu quero essa produção nessa minha área.
quanto que eu ponho de fertilizante, quanto que eu ponho de areia, quanto que eu ponho, que semente eu coloco e assim por diante. Tá. Aqui alguns livros publicados pelo grupo, tá, tanto no Brasil quanto no exterior. E aqui um trabalho que a gente está fazendo com a Faber-Castell. Esse é uma ferramenta piloto, o professor Combinado até mencionou ontem, para poder avaliar a qualidade de madeira para fazer lápis. Tá. Será que consigo para colocar o fio? Então tem um experimento piloto, a gente está comparando com o desempenho de um operador. Tá? Fez um experimento piloto com 100 tábuas. Validação, protótipo. Todo o sistema foi feito pelo CMI. Primeira fase, tabuinha boa e ruim. 100 tabuinhas, sendo 50 boas e 50 ruins. Velocidade de 150 tabuinhas por minuto. Todo o sistema feito pelo CMI, certo? Todo ele. Aqui o trabalho que a gente automaticamente ela colocada em uma cesta da caixa com duas iluminações. Uma cesta com madeira ruim, outra com madeira boa. O computador humano é 7%. Esse sistema, nesse primeiro piloto, é claro, errou o André 3%. já classificando. Certo? Vai colocando automaticamente a tábua para fazer lá uma cesta na outra. Nós estamos com uma Mas tem com outras empresas também. De 93, com o Algar, com o Intel, com várias empresas, várias tarefas específicas de ciência de aprendizagem de máquina. Beleza? Aqui ela classifica. Bom, só queria concluir dizendo que a gente tem muita preocupação também em usar a ciência de dados de forma responsável, de forma ética, que seja justa, sem ser preconceituosa, e modelos transparentes, que a gente possa entender como é que o modelo toma a decisão. A gente procura também ter sistemas que você seja fácil de definir de quem é a responsabilidade. Teve um estudo recente do Facebook que mostrava que se o aprendizado de máquina olha 10 likes seu, conhece você melhor que o seu companheiro de trabalho. Se olha 300, conhece melhor do que o esposo ou do que a esposa. Certo? Bom, então era isso que eu queria mostrar. Eu queria dar um panorama geral da ciência de dados, do gargalo de mão de obra na área. Uma forma de você abordar isso é você automatizar o processo e fazer com que os cientistas hoje em dia façam as coisas em menos tempo e que o leigo possa ter acesso, todo mundo possa ter acesso aos benefícios dessa ferramenta. Tá? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito bom trabalho. Uma coisa que me intriga muito, como brasileiro, pessoa física ou jurídica, que eu já cometi esse desatino, né? Então, sou administrador também, tem outras atividades. Quando eu entro no escritório de contabilidade, eu vejo o caos instalado, né? O cara, eu já assino boletim IOB e outros tantos boletins para tentar entender a maluquice que o nosso Código Tributário não entende. Você abre jornais, vê o pessoal do Nordeste chiando, o pessoal de São Paulo chiando, não é? Você vê a questão social, que a renda é mal distribuída, a renda é bem distribuída, eu vou perder receita, não vou, querosene de aviação. Então, na minha opinião, isso é um pandemônio que permeia todas as atividades, né? E nós não vamos conseguir ter êxito como país se nós não resolvermos esse problema. Eu acho um problema extremamente complexo, porque envolve essas questões humanas, né? A sensação de perda, essas relações que foram se estabelecendo, históricas. E eu entendo que esse tipo de trabalho de inteligência artificial seria um salto na qualidade do país. Eu não vejo uma área em que se pudesse dar mais retorno do que na área tributária. Então, a minha sugestão seria tentar um convencimento para tocar um projeto desse à frente, entendeu? Com ímpar, porque não adianta. O cara, eu vejo, por exemplo, tem empresariado, você vê empresariado se organizando, não, o melhor modelo de IVA é esse. Por quê? Porque eu acho que vai acontecer isso. O cara acha. Outro vem, não, o melhor modelo é esse, distribui mais renda, ninguém sabe nada. Aí isso tira a competitividade da indústria. Enquanto isso, vem a China passando por cima, né? A Alemanha, Estados Unidos, então nós estamos perdendo a corrida. Acho que esse seria um campo excelente para aplicar essa atividade. Porque, para mim, como usuário, o que interessa é o seguinte, governo, fique com o que você quiser, só me mostre a alíquota, cara. Eu produzi, agreguei valor, quanto é que vai ser a pancada? É tanto, tudo bem. Então, seria mexer numa função, entendeu? Mas aí advogados, tributaristas, né? Entram com processos, e essa coisa vai ficando um pandemônio tremendo, né? Isso seria uma área de estudo extraordinária. Concordo com você. A gente está começando agora um projeto assinado com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para agilizar também o trâmite dos processos na Justiça, usando a autoaprendizagem de máquina. Ok. Boa tarde. Boa tarde. Estou aqui.
Parabéns pela sua abordagem. Agora, pegando carona com a fala do colega, né, sobre assim, oportunidades, ele falou sobre a área tributária. Eu queria só chamar a atenção, a minha formação original é em Química. Eu tenho me aproximado dessa área por força das circunstâncias, né, por perceber as mudanças no meu ambiente de trabalho. E eu vejo, às vezes, eu vou compartilhar com você assim, a minha percepção. Eu vejo, às vezes, ferramentas poderosas, esse esforço, como você mostrou, na área de manipulação de dados, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, vou dar o exemplo da área que eu estou mais próximo, a área ambiental, né? Às vezes eu tenho a sensação que nós temos, assim, se faz uma construção gigantesca, constrói-se todo um prédio com tecnologias fantásticas de análise de dados, mas a base desse prédio, que são os dados, vou falar na parte ambiental especificamente, é uma base frágil, né? Então, vou dar exemplos bem recentes que mostram um pouco isso. Nós tivemos agora há pouco tempo esse problema do óleo que bateu lá nas praias do Nordeste, né? E isso gerou uma série de dúvidas. Até pouco tempo o pessoal está cheio de dúvidas. Qual é o impacto disso a curto, médio e longo prazo? Uma série de interrogações. Por quê? Nós não temos dados, né? Dados de qualidade de água. O acidente lá da barragem Mariana, né? Quais os impactos a curto, médio e longo prazo na saúde das populações que são abastecidas ou nos ecossistemas? Também muitas interrogações. Por quê? Nós não temos dados. Dados, no caso, qualidade de água, né? A crise hídrica aqui no Rio de Janeiro, né? O problema agora, uma das crises na qualidade de água, né, abastecida pela SEDAI, e também estamos num cenário com muitas interrogações. Por quê? Nós não temos dados de qualidade de água. Então, a minha sugestão, até pegando carona também que foi falado antes, né, até que ponto que o INPA, né, com todo esse trabalho fantástico na parte de processamento de dados, não pode buscar também parcerias com outros institutos. Vou dar um exemplo aqui mais recente, mais próximo, o CBPF, que tem trabalhos incríveis na área de sensores, né? Então, se aproximar um pouco dessas outras áreas, quer dizer, tentar construir sinergias com áreas, por exemplo, pessoal que desenvolve da física, da química, da biologia, que desenvolve sensores, né? Porque, muitas vezes, de novo, em função da precariedade dos dados, tem que se desenvolver, fazer malabarismos estatísticos para você preencher dados corrompidos, enfim. Enquanto que, se nós tivéssemos acesso a sensores mais acessíveis, hoje nós temos aí todo mundo utilizando celulares, tem vários projetos em que você acopla sensores usando os celulares, tanto como fonte de energia, uma plataforma de processamento. Então, é só uma provocação, né? De repente, o pessoal atravessar o corredor e conversar com os colegas lá da área de química ou física e buscar parcerias com esse povo que vai poder... Eu vejo, às vezes, projetos fantásticos na área de sensores e que, pela falta de integração com os colegas que às vezes estão do prédio ao lado, na área de automação, de processamento de dados, você não tem essa sinergia que poderia facilitar a vida de todo mundo. Quer dizer, multiplicar o poder de uso desses sensores e facilitar a vida de quem tem que lidar com dados corrompidos ou com dados pobres. Eu vejo, então, basicamente um grande gap entre dados de comportamento humano, certo? O Big Data hoje está muito mais ligado a comportamento humano, cliques das pessoas, né, e likes, mas quando nós chegamos na área ambiental, só para como referência, nós temos uma escassez, né, terrível de dados. Era só a questão que eu queria chamar a atenção. Só comentar, responder a questão. Nós temos no grupo cerca de 10 pós-doutores, são quase 30 pessoas trabalhando nas ferramentas lá no laboratório, com formações totalmente diferentes, física, engenharia, estatística, matemática, computação. A gente interage muito, eu gosto muito de interagir com pessoas de outras áreas. A gente está com um projeto em discussão com a Secretaria de Agricultura, do Meio Ambiente, de Economia e de Saúde do Estado de São Paulo, para um projeto para monitorar e rastrear os javalis, os javaporcos, que estão subindo o Brasil, levando várias doenças e acabando com as fazendas. Então, está bem adiantado. Temos outro também com a Inglaterra e com os Estados Unidos, para monitorar os morcegos, que são a fonte de várias das doenças. O que as pessoas fazem? Pegam o morcego e matam o morcego. A gente quer descobrir onde estão os morcegos, vacinar os morcegos e tentar ver para onde é que eles estão indo, e com isso reduzir a incidência. Então, a gente conversa muito com o veterinário. Eu adoro conversar com o veterinário, porque aí eu aprendo bastante, e aí tem que ter alguém da área para validar o que você está fazendo. Senão eu posso achar que está uma maravilha e para a área em si não serve de nada. Ok, vamos agradecer mais uma vez ao André. Obrigado.